Olá, bom dia você que nos assiste através das redes sociais. Aqui vai a nossa saudação. Estamos na paróquia de Nossa Senhora Santana, em Santana dos Garrotes, precisamente na capela de São Padre Pio, onde vamos ter um bate-papo aqui, um curto bate-papo com o Padre Jorge. Padre Jorge, bom dia para o senhor. Eu sei que o senhor é um homem de oração, um homem de fé. Então eu gostaria que o senhor começasse o nosso bate-papo, Padre, com uma oração. Bom dia, Uaba. Bom dia a toda a sua audiência. Dizer que é uma alegria estar aqui conversando, essa conversa boa, de amigos, de um sacerdote com alguém que faz um trabalho muito bonito, como é o seu trabalho, Uaba. E vamos rezar assim, vamos pedir que nosso Senhor nos ilumine durante esta nossa conversa e ilumine todas as pessoas que vão acompanhar esta entrevista. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos recorrer a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e nossa Mãe, cheia do Espírito Santo, a Virgem Maria, que ela interceda para que esta nossa conversa seja também um momento de evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Agora, Padre, eu gostaria de saber, durante esses 7 anos à frente dessa paróquia, como o senhor avalia a fé das famílias católicas aqui de Santana dos Garrotes? Olhe, desde que eu cheguei aqui a Santana, em 2016, no dia 17 de janeiro de 2016, eu tenho verificado uma fé muito sólida, uma fé que que tem como base Cristo Jesus, a Virgem Maria e a devoção à Senhora Santana, que é a padroeira aqui de Santana dos Garrotes. É uma fé que se baseia nas coisas simples, e as coisas simples elas demonstram a grandeza de cada coração. É aquela pessoa que vai passando, entra na igreja e reza. É aquela pessoa que quando você faz uma visita, vê que na casa dela ela cultiva a fé, os filhos pedindo a benção aos pais. Nós conversávamos ainda há pouco, antes da gravação da entrevista, sobre essa importância de pedir a benção aos pais. E a gente vai vendo a fé das pessoas, como eu disse, nas coisas simples, mas que são tão importantes. As pessoas que vêm à Santa Missa, participam das novenas, pessoas que rezam diariamente o ofício de Nossa Senhora, o terço, e pessoas que colocam as obras da fé, porque a fé não é só rezar, a fé também é agir. São Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. As pessoas são solidárias, ajudam as pessoas, sejam pessoas de Santana ou outras pessoas que por aqui passam, solicitam, pedem ajuda. Isto tanto na cidade como nas comunidades. Então eu verifico esta fé sólida nas coisas simples e a fé que não só se contenta na parte da oração, mas também que vai para a ação. E durante esses 7 anos, Padre, o que acrescentou na sua missão e em que o senhor acredita que deixou plantado aqui em Santana dos Garrotes? A vida da gente é um constante aprendizado. As experiências que a gente vai vivendo com as pessoas, nas comunidades, a gente vai aprendendo bastante. Eu aprendi muito. Aprendi muito aqui na paróquia,
Aprendi que a fé, ela se traduz com as coisas simples da vida. Aprendi que a fé é uma caminhada de cada dia, a gente precisa perseverar. Por exemplo, quando me toca muito o coração, quando vejo da criança ao idoso, ao ver o sacerdote, pede a bênção. Sua bênção, Padre. É algo simples, mas é algo profundo. Está pedindo a bênção ao ministro de Deus. Eu fui ordenado sacerdote exatamente para também abençoar as pessoas. E a gente percebe que isso se perdeu muito. Já não se pede mais bênção nem a pai, nem mãe, e muito menos a sacerdotes. E aqui em Santana a gente vê essa fé. Então tenho aprendido muito com o povo de Santana, a perseverar na fé, a ter uma vida sempre pautada na esperança, a devoção aos santos. É bonito ver a devoção do povo santanense à Senhora Santana, nas comunidades, aos padroeiros das comunidades, das capelas. E a gente vai ficando muito edificado. Então, conviver com o povo santanense, para mim, foi assim uma grandiosa experiência, um grande aprendizado de fé e de acolhida. É um povo que acolhe muito, muito bem mesmo. Isso tem me chamado muita atenção. Essa acolhida, essa generosidade do povo santanense. E a fé das pessoas, que é exatamente essa expressão da confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. E como pai espiritual, o senhor acredita que fez a sua missão com um sinal positivo aqui nessa paróquia? Uaba, a gente nunca faz tudo, mas também a gente não faz nada, né? Eu fiz uma parte da missão e a missão não é minha, é de Jesus. Por isso que a gente passa na paróquia, depois vem um outro sacerdote. Eu plantei sementes, eu também colhi frutos de sementes que foram plantadas pelos meus antecessores. Vou deixando sementes plantadas para que o meu sucessor também colha esses frutos. Então, em certo sentido, eu digo que sempre vai ficar faltando algo. A gente nunca faz tudo, mas também, como eu disse, ainda pouca gente também não faz nada. Fiz o que pude fazer, fiz como sabia, como foi possível, e aquilo que não pude fazer, peço a Deus, a Senhora Santana e a São Padre Pio, que outros sacerdotes que virão também possam fazer, ali complementando assim essa obra de Cristo. A obra não é nossa, a obra é de Jesus. Ele vai nos enviando, ele vai nos conduzindo, ele vai nos sustentando. Padre, continuando a nossa entrevista, entre muitas coisas, cite uma que marcou o seu sacerdócio aqui em Santana dos Garrotes. A forma como as pessoas abraçaram a fé e a devoção a São Padre Pio. Isso me marcou muito. Entre tantas coisas, né? O Senhor pediu para que eu elencasse uma, eu vou elencar esta. A forma que as pessoas abraçaram a fé em São Padre Pio de Pietrelcina. Quando eu cheguei aqui em 2016, já comecei a falar sobre São Padre Pio. Inclusive, nós exibimos no mês de setembro de 2016 o filme que mostra a vida e a missão de São Padre Pio. Um filme longo, um pouco mais de 3 horas de filme, e as pessoas lotaram aqui a quadra do salão paroquial e assistiram esse filme. E não só o filme, mas as novenas foram sendo rezadas, as famílias foram abraçando. Eu comecei a celebrar a missa em honra a São Padre Pio, no dia dele, dia 23 de setembro, às 4 da manhã, igreja lotada. E nesses 7 anos, dessa forma foi. Salvaguardando aquele período da pandemia, mas, no geral, as pessoas abraçaram muito a fé em São Padre Pio, a devoção a este grande santo. Temos grandes testemunhos, famílias que hoje rezam a novena de São Padre Pio, pessoas que a cada dia mais vão conhecendo e descobrindo como é bonito a gente poder ter essa devoção aos santos. A devoção aos santos nos leva exatamente a Jesus. Então, isto para mim é um marco na minha passagem aqui por Santana. As pessoas acolherem de forma tão bonita, tão generosa, a fé e a devoção a São Padre Pio. Já que falamos de São Padre Pio, Padre, eu gostaria que o senhor descrevesse a sua fé e a sua devoção por esse santo. Eu conheci São Padre Pio, a devoção a ele, em 2010, no mês de outubro. Eu tinha mais de 1 ano de sacerdócio e uma devota de São Padre Pio, da comunidade Shalom,
chamada Margarida, ela me presenteou uma novena de São Padre Pio. Eu recebi a novena, respeitosamente, ao chegar no meu quarto, coloquei no meu birô a novena de São Padre Pio, guardei, e tempos depois, verificando aquela novena, veio o histórico, a biografia dele. E me encantei com a vida de São Padre Pio. Até então eu não tinha devoção assim forte com nenhum santo. Era devoto de Nossa Senhora, sou consagrado a ela, nasci no dia de Nossa Senhora Aparecida, mas com os demais santos eu não tinha uma devoção tão forte, tão arraigada como me tornei devoto e hoje um filho espiritual de São Padre Pio. E aí foi vendo aquela biografia que eu fui despertando para conhecer mais sobre aquele santo, aquele frade capuchinho. E aí fui comprando livros, assisti o filme sobre ele, e aí fui mergulhando nessa espiritualidade de São Padre Pio. E digo a vocês com muita alegria no coração, São Padre Pio transformou a minha vida. Padre Jorge antes de conhecer São Padre Pio, Padre Jorge depois de conhecer São Padre Pio. Transformou profundamente a minha vida interior, a minha vida de oração, a forma de celebrar a Santa Missa, o amor pela Santa Missa, o amor à Santa Eucaristia, ao Santo Rosário. São Padre Pio rezava inúmeros rosários por dia. E a partir daí eu fui me aprofundando em tudo aquilo que deve ser a vida do cristão. O amor à Eucaristia. Não é só o sacerdote que tem que amar a Eucaristia, é tudo cristão. O amor, a veneração à Nossa Senhora, é para todos nós cristãos. E São Padre Pio muito me ajudou exatamente nessa profundidade. São Padre Pio é um santo, todo santo é de vida extraordinária, mas São Padre Pio tem fatos muito marcantes na vida dele, né? Fatos muito fortes na vida dele. São Padre Pio recebeu as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. São Padre Pio tinha o carisma, o dom da bilocação, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Poucos santos tiveram esse dom. Santo Antônio de Pádua também teve esse dom da bilocação. São Padre Pio, diante dele, de multidão, aconteciam fatos extraordinários. Por exemplo, uma menina chamada Gemma, italiana, ela não tinha as pupilas. A mãe dela a levou a São Padre Pio, ele deu uma bênção e a menina enxerga. E os médicos nunca entenderam como é que uma pessoa que não tem as pupilas enxerga. Quer dizer, fatos extraordinários. São Padre Pio é um grande arauto da mensagem do Evangelho do poder de Jesus. Deus fez e faz muito na vida dos santos para que a gente compreenda a grandeza e o poder de Deus. Então, assim, São Padre Pio me ensinou e me ensina muitas coisas. É uma vida extraordinária que tem muito a ser conhecido. Quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, eu pesquiso sobre São Padre Pio, mais coisa tem. É como nós aqui do Nordeste sabemos bem disso que eu vou dizer agora, e se alguém está assistindo e não é do Nordeste, eu vou explicar direitinho. É como uma cacimba, que quanto mais a gente tira água, mais vem água. Água boa, água cristalina. Cacimba é um poço que a gente cava no chão e ali ele vai brotando aquela água. Água boa, para consumo. Nós aqui do Nordeste conhecemos bem. Quantas vezes eu lembro da seca que houve em 1993, e lá na cidade de Patos, minha terra natal, a gente ia buscar água numa cacimba que tinha, uma água boa. Pois bem, a vida de São Padre Pio é essa fonte, essa cacimba, que vai brotando essa água. Mas a vida de São Padre Pio nos leva a Nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos são santos porque fizeram a vontade de Jesus, a vontade de Deus. São Padre Pio foi muito perseguido, foi caluniado, foi injustiçado, foi proibido, inclusive, de celebrar a Santa Missa, ficou 3 anos sem poder celebrar publicamente a Santa Missa, celebrava sozinho, recolhido, mas sempre teve paciência, sempre esteve em paz. Meus irmãos e irmãs, quando nós estamos em Cristo, nós estamos em paz. O coração que está em Cristo está sereno, tranquilo e em paz. E assim era o coração de São Padre Pio. Ele tinha consciência de tudo o que ele estava vivendo, do que ele pregava. Não era algo da fantasia, da cabeça dele, inventado por ele, não. Era Jesus que assim queria. São Padre Pio começou a ter experiências místicas aos 5 anos de idade. Ele conversava com Nossa Senhora e com Jesus. E ele achava que todo mundo conversava.
Certa vez um frade franciscano chamado Frei Camilo, conversando com ele, mostrou uns santinhos e ele disse: esse aqui eu conheço, é Jesus, eu converso com ele. Essa aqui é Nossa Senhora, eu também converso com ela todos os dias. E Frei Camilo disse: e você conversa com ele, garoto? São Padre Pio tinha de 5 para 6 anos. E ele disse: conversa, o senhor não conversa? E o frade disse: não, eu nunca tive essa graça. E São Padre Pio disse assim para ele: ah, o senhor não quer dizer porque o senhor é humilde, mas eu sei que o senhor também conversa. Então, São Padre Pio, na inocência dele de criança, achava que porque ele conversava com Jesus e Nossa Senhora, todas as pessoas também conversavam. Então, ele é esse santo extraordinário. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, a conhecer também sobre a vida de São Padre Pio. Eu me tornei exatamente esse filho espiritual, que precisa aprender muito, muito mesmo. Mas eu peço todos os dias a Nosso Senhor e a São Padre Pio que me ajude. Me ajude aí, em meio às minhas fraquezas, em meio às minhas quedas, me levantando e continuando a caminhada com São Padre Pio e Nossa Senhora. Padre, falando na sua nova caminhada em assumir uma nova paróquia, eu gostaria de saber do senhor como o senhor recebeu essa notícia da transferência, mesmo sabendo que o trabalho do padre é uma missão. Como o senhor recebeu essa notícia, padre? Uaba, entre tantas coisas que a oração nos dá, a oração nos dá a paz interior. A oração nos dá serenidade. Eu sei, desde o dia que fui ordenado sacerdote, eu sei que a gente vai para uma paróquia e depois é transferido para uma outra. A gente tem a consciência. Mas muitas vezes isso deixa a pessoa inquieta, sem paz. Então a oração nos aproxima de Jesus e estando próximos a Jesus, a gente recebe essa paz que só Ele nos dá. De forma que quando saiu a nomeação, eu já estava sabendo porque há alguns dias o bispo ele já tinha me chamado e tinha conversado sobre a transferência, como também fez com os demais padres. Então, quando aquela nomeação é publicada, há alguns dias, cada um daqueles padres já tiveram uma conversa com o bispo. E quando ele me chamou e disse: padre, eu vou lhe transferir da paróquia de Santana para uma outra paróquia. Eu disse: tudo bem, Dom Heraldo. Ele disse: eu vou lhe transferir para a paróquia de São Miguel Arcanjo, na cidade de Tavares. Eu disse: sim, senhor, eis-me aqui. Foi a mesma resposta que eu dei quando ele me chamou para me transferir da paróquia de Assunção para a paróquia de Santana dos Garrotes. Eis-me aqui. Que foi a mesma palavra que eu disse no dia da minha ordenação. Eis-me aqui. Então, essa é a disposição que a gente tem que ter, né? Com paz, com tranquilidade. É claro que, humanamente falando, nós temos as amizades, construímos os laços. Isso nós não negamos, não. Isso é saudável, é bom. Agora, a gente não pode ter o sentimento de posse, de apego. Não, a paróquia é da diocese, é da igreja, o povo não é meu, o povo é de Deus. Eu sou ministro de Deus. Então, por mais que eu ame e amo este povo santanense, mas é o povo de Deus. A minha missão é exatamente salvar almas, levar as pessoas a Jesus, que é nosso Senhor e Redentor, é nosso Salvador. Então, com o coração tranquilo, em paz, né, com o coração de sacerdote, missionário, vou seguindo a minha caminhada, levando e deixando. Levando muito das pessoas, do amor, do carinho, deixando também um pouquinho. Nas mãos de quem oferece flores sempre fica o perfume. Eu seguro aqui uma rosa perfumada e dou ela para alguém, então a pessoa vai ter aquela rosa, mas um pouco daquele perfume ficou nas minhas mãos. Então a gente oferece, a gente recebe e oferece também. Então, de forma tranquila, serena, em paz, recebi essa notícia, rezei. Quando a nomeação saiu, a primeira coisa que fiz foi vir aqui na Capela São Padre Pio, aqui onde estamos, na Casa Paroquial, capela que eu pedi autorização a Dom Heraldo para poder erguê-la, e ele deu a autorização, e fiz uma oração de gratidão a Deus. Gratidão a Deus pelo tempo que Ele me concedeu aqui estar, e gratidão a Deus porque Ele agora me envia em uma outra região para a missão. A missão é de Cristo, a missão continua, a missão é a mesma.
Só mudam os lugares, mas a missão é a mesma. A missão é evangelizar, é salvar as almas, é levar todos a nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, já estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa, muito boa, proveitosa. Eu gostaria de saber, Padre, qual é a mensagem que o senhor deixa para as famílias santanenses? A mensagem que eu deixo é a mensagem do Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? Que a gente creia no poder de Deus, que a gente creia no amor que vem de Deus para nós, que é o Espírito Santo. Todo batizado tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho, como diz São Paulo, que foi derramado em nossos corações, como aquela água que é derramada na nossa cabeça no dia do batismo. Ali simboliza o Espírito Santo. A gente precisa crer. Neste mundo, muitas vezes, caminha numa incredulidade, né? Um mundo que caminha de forma meio agnóstica, como se só existe aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso ver, só tem valor aquilo que eu posso comprar e vender. Não, tudo isso passa. Tudo isso passa. Existe em cada ser humano esse lado transcendental, que a gente nem vê, nem compra, nem vende, nem pega. É algo que está em nós, mas às vezes nos escapa, porque a gente não consegue ter essa dimensão exata. Santo Agostinho, um dos grandes santos da igreja, foi bispo de Hipona. Santo Agostinho do século IV dizia assim: a minha alma não está em paz enquanto não está em Deus. Então eu deixo essa mensagem de que nós creiamos, alimentemos a fé pela oração, participe da Santa Missa. A Santa Missa é tudo, tudo. São Padre Pio dizia que é mais fácil o mundo viver sem a luz do sol do que sem a Santa Missa. Então participe da missa, reze, creia, não se canse de rezar. Rezar é bom e rezar faz bem. A oração está para a nossa alma muito mais do que o oxigênio para o nosso corpo. E veja que sem o oxigênio a gente morre. Então imagine sem a oração. Sem a oração, a nossa alma definha, enfraquece. O demônio é muito mais inteligente do que nós. Eu lembro de uma entrevista que Frei Damião deu. E ele disse que a gente precisa rezar para combater as artimanhas do demônio. Que ele é um ser espiritual, ele é mais inteligente do que a gente. Então a gente precisa rezar para combater os maus pensamentos, para combater aquelas ideias erradas que vêm e querem tomar conta da nossa mente e do nosso coração. É preciso rezar. Então essa é a mensagem que eu deixo. É rezar. Eu faço minhas as palavras de São Padre Pio. Quando perguntavam a ele: o senhor faz milagres? Ele dizia: não, quem faz milagre é Deus. Eu sou somente um frade que reza. Pronto, eu quero pegar exatamente essa parte. Padre Jorge, quem é o senhor? Eu sou somente um sacerdote que reza. Pronto. Rezar é bom e rezar faz bem. Não nos cansemos de rezar. Essa é a mensagem que eu deixo e peço que rezem por mim, pela missão que seguirei agora para a paróquia de São Miguel Arcanjo em Tavares. Rezem também por todos os sacerdotes, pelo Padre Joás, que vai assumir a paróquia de Senhora Santana, um excelente sacerdote. Nós somos da mesma turma, fomos ordenados juntos. Rezem pelos padres e contem sempre com a nossa oração. Padre, agora as suas considerações finais para a gente encerrar, pode ser? Pode, meu irmão, e eu quero lhe agradecer. Lhe agradecer, Uaba, porque ao longo desses 7 anos nós fizemos uma amizade pessoal. Eu, o senhor, sua esposa, Dona Masa, seus filhos, Joyce, Samuel. Inclusive, Joyce está aqui também prestando o serviço de fazer toda a parte de captura das imagens, toda a gravação. E agradecer, meu irmão, agradecer porque tudo é graça. Né? Tudo é graça na nossa vida. E como eu dizia, a amizade com o senhor e sua família não é amizade só minha, mas da minha família também. Somos famílias amigas. Agradecer pela missão que o senhor e sua esposa desempenham na Capela São Sebastião, no distrito de Palestina, com muito gosto, com muita fé, com muito amor, com muito carinho e muita dedicação. E quero dizer que estou sempre à disposição para a gente poder conversar, à disposição para a gente poder evangelizar. Lhe agradeço todas as vezes que o senhor abriu
seus canais de comunicação com um público tão grande que o Senhor tem, para que eu pudesse estar dando uma palavra. Lembro quando nós fomos no programa do Bregão, o Isso, Bregão da Tarde. Bregão da Tarde, uma audiência gigantesca, e lá nós ficamos, acho que 1 hora de relógio conversando, 1 hora ou mais de 1 hora conversando, falando exatamente sobre coisas espirituais. Porque para falar sobre as coisas da terra, já tem muita gente falando, e muita coisa a gente já sabe, não precisa ninguém falar. A gente precisa conversar sobre coisas espirituais, né? Sobre Deus, sobre a ação de Deus, o poder de Deus na nossa vida, sobre a nossa fé. E nós lá conversamos. E hoje aqui nessa entrevista, as transmissões que o Alba faz das missas. Então, meu irmão, eu quero nessas considerações finais agradecer a ti, a todas as pessoas que estão acompanhando essa entrevista, que vão acompanhar. Agradecer a Deus por tudo, pela paróquia de Senhora Santana, pelas comunidades, por esse povo bom e generoso. Continuemos unidos na oração, firmes na fé e alegres na esperança. E quero deixar uma bênção pela intercessão de Nossa Senhora e São Padre Pio, sobre todos, sobre o seu trabalho, o Abba, tão importante, de registros tão magníficos, para que outras pessoas tenham conhecimento, né, de toda a nossa região aqui do Vale do Pinhocó, porque não é só de Santana, você faz cobertura da região do Vale do Pinhocó. Pedir que Deus abençoe cada pessoa, sobretudo os que estão sofrendo, os doentes, as pessoas que estão em momentos de dificuldade e tribulação. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão de Nossa Senhora, de São Padre Pio, de São Miguel Arcanjo, de Senhora Santana, venha sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por nos conceder esse momento tão bom. Agradecer ao Senhor que nos recebeu de uma forma generosa aqui na sua casa, o Senhor, a sua mãe e as pessoas que nos assistem. Muito obrigado e pedir que Deus abençoe essa sua nova caminhada, Padre. Muito obrigado. Amém, Uaba. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando a todos nós na caminhada e a gente vai se encontrando, se Deus quiser, nessas estradas da vida e da missão. Amém.